Bem-vindos ao nosso vídeo sobre um dos líderes mais emblemáticos da Roma Antiga, Júlio César. Nascido em 100 a.C., César não apenas deixou uma marca indelével na história de Roma, mas também influenciou profundamente o curso da civilização ocidental. Desde suas brilhantes conquistas militares até suas reformas políticas revolucionárias, Júlio César personifica a ambição, a coragem e a visão de um líder que transcendia os limites de sua época. Acompanhe-nos enquanto exploramos a vida fascinante e o legado duradouro de Júlio César, um homem cujo nome ecoa através dos séculos como um ícone da história mundial. Júlio César, nascido em 12 de julho de 100 a.C. em uma família patrícia de Roma, emergiu desde cedo como uma figura excepcionalmente talentosa tanto na oratória quanto na política. Sua educação na capital do Império Romano não só aprimorou suas habilidades intelectuais, mas também o introduziu aos intricados meandros da vida política republicana. Desde os primeiros anos, César mostrou um intelecto aguçado e uma capacidade incomum para entender e influenciar as pessoas ao seu redor. Aos 16 anos, a morte de seu pai colocou-o sob a tutela de seu tio, Caio Mário, um dos generais mais respeitados de Roma na época. Mário não apenas protegeu e orientou seu jovem sobrinho, mas também o introduziu nos círculos militares e políticos da República Romana, proporcionando-lhe uma formação que combinava habilidades práticas de comando com conhecimento profundo dos meandros da política romana. César, durante sua juventude, não só demonstrou aptidão para os estudos acadêmicos, mas também revelou um talento natural para a estratégia militar, influenciado pelas experiências e ensinamentos de seu tio. Esses primeiros anos formativos não apenas moldaram sua visão do mundo, mas também prepararam o terreno para uma carreira política meteórica que o levaria ao ápice do poder em Roma. A relação próxima entre César e Mário foi fundamental para sua ascensão posterior na política romana. Ao lado de seu tio, ele aprendeu não apenas as habilidades essenciais de liderança militar, mas também absorveu as complexidades da diplomacia e da negociação política, habilidades que se revelariam cruciais em sua carreira posterior. Assim, a juventude de Júlio César foi marcada não apenas por sua educação acadêmica excepcional e talento inato para a política, mas também pela influência decisiva de seu tio, Caio Mário, que desempenhou um papel crucial na formação do homem que se tornaria uma das figuras mais poderosas e influentes da Roma Antiga. Na década de 70 a.C., Júlio César iniciou sua ascensão meteórica na política romana, marcando o início de uma carreira que transformaria não apenas sua vida, mas também o curso da República Romana. Demonstrando desde cedo seu talento para a oratória e suas habilidades administrativas, César rapidamente conquistou prestígio e reconhecimento entre seus pares. Em 69 a.C., ele foi eleito questor, um cargo fundamental que o colocou no centro das finanças públicas romanas. Sua habilidade em lidar com questões financeiras e sua integridade na administração dos recursos do Estado ajudaram a solidificar sua reputação como um político competente e confiável. Posteriormente, Júlio César ascendeu ao cargo de edil em 65 a.C., uma posição que lhe conferia responsabilidades significativas na organização de festivais e jogos públicos em Roma. César aproveitou essa oportunidade para patrocinar espetáculos grandiosos que não apenas entreteram o povo romano, mas também aumentaram sua popularidade e influência entre as classes mais baixas da sociedade. Os jogos que César organizou eram não apenas uma demonstração de sua riqueza pessoal e generosidade, mas também uma maneira eficaz de estabelecer conexões políticas e ganhar apoio popular. Sua capacidade de cativar multidões e garantir o bem-estar público o diferenciava de outros políticos da época, que muitas vezes eram vistos como distantes e inacessíveis. Assim, durante a década de 70 a.C., Júlio César não apenas consolidou sua posição na elite política de Roma, mas também estabeleceu as bases para sua futura ascensão ao poder supremo. Sua habilidade em combinar habilidades administrativas sólidas com um carisma inegável e uma compreensão profunda das necessidades do povo romano pavimentou o caminho para sua notável carreira política e militar que se seguiria. Entre os anos de 58 a.C. e 50 a.C., Júlio César embarcou em uma série de campanhas militares na Gália que não apenas ampliaram os territórios de Roma, mas também solidificaram sua reputação como um líder militar incomparável. Nomeado como governador da Gália Cisalpina e Ilírica, César viu a oportunidade de expandir as fronteiras do império e consolidar seu próprio poder político e militar. As campanhas de César na Gália foram marcadas por uma série de confrontos decisivos contra tribos gaulesas e outros povos nativos da região. Ele empregou táticas militares inovadoras e estratégias de combate adaptativas que o distinguiram como um comandante brilhante e implacável. Sob seu comando, as legiões romanas avançaram além dos limites estabelecidos, alcançando o rio Reno e subjugando várias tribos guerreiras ao longo do caminho. A importância dessas campanhas não foi apenas militar, mas também política e propagandística.
César habilmente documentou suas conquistas e desafios em detalhes meticulosos nos comentários sobre a Guerra das Gálias, uma série de relatos que ele próprio escreveu para o público romano. Esses relatos não apenas celebraram suas vitórias militares, mas também serviram como uma ferramenta para moldar sua imagem pública como um líder militar excepcional e um defensor dos interesses de Roma. Além de suas conquistas militares, César também implementou políticas que visavam integrar as terras conquistadas à estrutura administrativa e cultural de Roma. Ele estabeleceu colonias romanas, promoveu a romanização das elites locais e expandiu significativamente a influência de Roma na região. Assim, as campanhas de Júlio César na Gália não apenas expandiram os limites do Império Romano, mas também solidificaram seu domínio sobre vastas extensões de território. Sua habilidade estratégica, combinada com sua capacidade de comunicação e administração, preparou o palco para seu retorno triunfante a Roma e seu subsequente avanço em direção ao poder supremo. Em 49 a.C., Júlio César tomou uma decisão que mudaria o curso da história romana, atravessou o rio Rubicão com suas legiões, um ato que desencadeou uma guerra civil contra seu rival político, Pompeu, e seus aliados no Senado romano. Este ato desafiou diretamente as ordens do Senado, que ordenava que César dissolvesse seu exército antes de atravessar o Rubicão, marcando assim o início de uma crise constitucional em Roma. César, determinado a não ser subjugado pelos seus oponentes políticos, avançou rapidamente sobre Roma, forçando Pompeu e o Senado a fugirem para o leste em busca de apoio militar. Durante essa guerra civil, conhecida como a Guerra Civil Romana, César demonstrou sua habilidade militar excepcional na Batalha de Farsalos, em 48 a.C. Apesar de estar em desvantagem numérica, suas táticas brilhantes e o apoio fervoroso de suas tropas resultaram em uma vitória decisiva sobre as forças de Pompeu. A vitória na Batalha de Farsalos estabeleceu Júlio César como o líder supremo de Roma. Ele retornou à cidade como um conquistador, consolidando seu poder e iniciando uma série de reformas políticas destinadas a restaurar a estabilidade e fortalecer seu próprio governo. Entre essas reformas estava a concessão de anistia aos adversários derrotados e a construção de uma imagem de reconciliador, buscando unir novamente a República Romana sob seu comando. No entanto, seu domínio absoluto e suas ambições de reforma provocaram receios entre uma facção dos senadores romanos, que viam César como uma ameaça à liberdade política tradicional de Roma. Essas tensões culminaram em sua morte trágica em 44 a.C., assassinado por um grupo de senadores liderados por Brutus e Cassius. Assim, o atravessar do Rubicão por Júlio César não só iniciou uma guerra civil que determinou o destino de Roma, mas também simbolizou a transição da República para um regime cada vez mais autocrático. Sua vitória em Farsalos foi um marco crucial em sua carreira, catapultando-o para o poder supremo e moldando o futuro político da Roma antiga. Após sua impressionante vitória sobre Pompeu na Guerra Civil, Júlio César retornou a Roma em 48 a.C. não apenas como um vencedor militar, mas como o líder supremo da República Romana. Determinado a restaurar a estabilidade e consolidar seu poder, César lançou uma série de reformas políticas e sociais que impactaram profundamente a estrutura de Roma e suas instituições. Uma das reformas mais significativas foi a redistribuição de terras aos veteranos do exército romano. César percebeu a importância de recompensar seus soldados veteranos com terras após anos de serviço militar, não apenas para garantir sua lealdade, mas também para resolver problemas de desigualdade e descontentamento social em Roma. Outra reforma crucial foi a introdução do calendário juliano. César ordenou uma revisão do calendário romano antiquado e impreciso, baseado em ciclos lunares, e substituiu-o por um novo calendário solar mais preciso, conhecido como calendário juliano. Esse calendário, desenvolvido com a ajuda de astrónomos e matemáticos, introduziu o conceito de anos bissextos para manter o alinhamento com as estações do ano, uma inovação que persiste até os dias de hoje em forma modificada. Além das reformas agrárias e calendáricas, Júlio César também estendeu a cidadania romana a muitos povos das províncias romanas. Esta medida não apenas aumentou o prestígio e a influência de Roma no mundo antigo, mas também promoveu a integração de diferentes culturas e povos dentro do vasto Império Romano. Essas reformas não foram apenas um exercício de poder político, mas refletiram um desejo genuíno de Júlio César de melhorar a vida dos cidadãos romanos e fortalecer a estabilidade interna do Império. No entanto, suas ações provocaram tanta admiração quanto oposição entre os senadores romanos e outras fações políticas, que viam suas reformas como uma ameaça à ordem tradicional e à liberdade política da República. Assim, as reformas de Júlio César após sua vitória sobre Pompeu não apenas transformaram a estrutura política e social de Roma, mas também pavimentaram o caminho para o fim da República Romana e o início de um novo capítulo na história de Roma, o período imperial sob seus sucessores. No fatídico dia dos Idos de Março, em 44 a.C., Júlio César, o líder supremo de Roma, foi brutalmente assassinado por um grupo de senadores romanos liderados por Brutus e Cassius.
Este ato chocante e traiçoeiro não apenas tirou a vida de um dos mais poderosos e influentes líderes da Roma antiga, mas também lançou a República Romana em uma nova e turbulenta fase de instabilidade política e conflitos. O assassinato de Júlio César foi motivado por temores e descontentamentos entre uma facção dos senadores romanos, que viam seu governo autocrático como uma ameaça às instituições republicanas tradicionais e à liberdade política. Apesar de suas reformas populares e esforços para reconciliar as fações em conflito, César ainda enfrentava a resistência de uma elite aristocrática que se sentia marginalizada por seu poder crescente. Após a morte de César, Roma mergulhou em um período de caos e incerteza. Seus partidários, liderados por seu herdeiro aditivo, Otaviano, futuro imperador Augusto, buscaram vingar sua morte e manter seu legado político vivo. Do outro lado, os assassinos de César, como Brutus e Cassius, fugiram para o leste em busca de apoio militar e tentaram justificar seu ato como um ato de defesa da República contra a tirania. O assassinato de Júlio César não conseguiu restaurar a República como seus perpetradores esperavam. Em vez disso, desencadeou uma série de guerras civis entre os partidários de César e os defensores da República tradicional. Esses conflitos sangrentos continuaram por vários anos, culminando na Batalha de Filipos em 42 a.C., onde os conspiradores foram finalmente derrotados por Otaviano e seu aliado Marco Antônio. Assim, o assassinato de Júlio César não apenas marcou o fim de uma era na política romana, mas também abriu caminho para o surgimento do Império Romano sob o governo de Augusto. O legado de César como um líder visionário, reformador e conquistador continuou a influenciar o curso da história romana e mundial por séculos, deixando para trás um legado complexo de ambição, poder e tragédia. Apesar de sua morte prematura aos 56 anos, Júlio César deixou um legado duradouro na história romana e mundial. Ele é lembrado como um dos maiores líderes militares e políticos da Roma antiga, cujas conquistas e reformas moldaram o curso da história ocidental. Sua trajetória de vida é marcada por uma série de realizações que transcendem o tempo, influenciando profundamente as estruturas políticas, sociais e militares que vieram depois dele. Júlio César é amplamente reconhecido por suas habilidades excepcionais como comandante militar. Suas campanhas na Gália, que expandiram o território romano até o rio Reno, foram documentadas com precisão em seus comentários sobre a Guerra das Gálias. Estas obras não só celebraram suas vitórias, mas também estabeleceram padrões de liderança militar e administrativa que seriam estudados e admirados por gerações futuras. César demonstrou uma capacidade incomum de estratégia e tática, além de um profundo entendimento da psicologia de seus soldados e inimigos, que lhe permitiu conquistar vastos territórios e subjugar tribos poderosas. Além de suas proezas militares, Júlio César foi um reformador visionário. Entre suas reformas mais notáveis está a introdução do calendário juliano, que corrigiu o desajuste do antigo calendário romano e se tornou a base para o calendário que usamos até hoje. Ele também implementou reformas sociais e políticas que buscavam redistribuir terras, apoiar veteranos militares e integrar cidadãos das províncias ao corpo político romano, promovendo assim a romanização e a unidade dentro do Império. A morte de César, no entanto, precipitou uma série de eventos que levaram à queda da República Romana e ao surgimento do Império Romano. Seu assassinato nos idos de março de 44 a.C. foi um ponto de inflexão que desencadeou novas guerras civis, culminando no estabelecimento de Augusto como o primeiro imperador de Roma. Essa transição foi um testemunho do impacto duradouro de César. Sua vida e morte mudaram irrevogavelmente a estrutura política de Roma, transformando-a de uma república em um império. E assim, Júlio César, o homem cuja vida foi repleta de vitórias militares, reformas políticas e ambição imensurável, deixou uma marca indelével na história. Desde suas conquistas na Gália até suas reformas inovadoras em Roma, ele redefiniu o poder e a liderança em um dos períodos mais cruciais da história ocidental. Sua morte prematura não apagou seu legado, ao contrário, consolidou sua posição como um dos líderes mais influentes de todos os tempos. Até a próxima!